Fala aí galera, tudo em ordem? Tudo certo, né? Vamos aí para o nosso experimento de titulação. Um tema muito pedido para a gente gravar um vídeo de experimentos aí que tem muita gente que nunca viu uma titulação de perto, não sabe, só vê aquelas coisas nos livros didáticos, né? Vê, nossa, acontece isso, vira, mas como é isso, né? Então aqui é uma oportunidade de vocês virem o quê? Uma titulação sendo feita ao vivo para vocês aí, né? Então, a gente vai ter sempre experimento, então não se esqueça de se inscrever no nosso canal Química em Minutos. Vamos ter mais exercícios, mais experimentos, sempre na medida do possível, deixando um vídeo para vocês aí sempre, toda semana, tá bom? Então, aqui a gente vai falar sobre uma titulação ácido-base. O que é uma titulação ácido-base? Eu vou tentar descobrir a concentração de um ácido ou de uma base utilizando o outro, o respectivo, certo? De concentração conhecida. Então vamos para fins práticos, né? Eu tenho uma solução aqui de HCl, ácido clorídrico, de concentração desconhecida, tá? Então eu não sei a concentração molar dele, então eu quero saber qual é a concentração. Como que eu vou fazer isso? Eu sei que um ácido reage com uma base formando sal e água, certo? Então, se eu quero saber a concentração do ácido, eu vou reagir com uma base. E uma base qual? Eu escolhi aqui o NaOH, hidróxido de sódio. E no caso aqui o meu hidróxido de sódio está 0,1 mol por litro, certo? Coloquei esse hidróxido de sódio na bureta, esse tubo de vidro grande com uma torneira no final chama bureta, tá? Então coloquei na bureta o hidróxido de sódio e o líquido que está aqui dentro, que tem a concentração conhecida e eu vou achar o volume, ele é chamado de titulante. Então, titulante é que eu vou titular a solução, tá? Então, aqui, agora eu tenho que pegar o HCl, mas tem que pegar uma quantidade conhecida. Para isso, eu vou utilizar a minha pipeta volumétrica, tá? Um instrumento, né, de vidro que a gente mede o volume exato de uma solução. Se eu atingir a marquinha, tem uma marca no vidro que garante aquele volume que ela indica. No caso aqui, essa pipeta é de 25 ml. Então, na hora que eu tirar a solução e acertar até a marca, acertar a marca, a gente fala acertar o menisco, tá? Vai garantir que tem 25 ml lá. Então, ó, com o auxílio de uma pera, tá? Para a gente sugar essa solução, a gente nunca pode fazer isso com a boca, tá? A gente vai pegar 25 ml. Então, vamos lá. Ponho aqui, certo? E vou puxar 25 ml da solução. O mais importante agora é a gente saber que realmente a gente está usando o quê? 25 ml, tá? Então, anota esse volume. Esse é o volume importante. Tudo que eu fizer depois não importa. Importa o volume que eu joguei no início, tá bom? Então, ó, a gente está garantindo que está subindo o quê? Está vindo 25 ml do meu ácido clorídrico. O ácido clorídrico é quem eu vou titular, certo? Então ele vai ser chamado de titulado, certo? Então ele vai ser chamado de titulado, pois eu vou tentar descobrir a concentração dele, a concentração em mol por litro. Já está chegando aqui em cima já, tá? Aí eu tenho que acertar na marquinha dele, que eu estou visualizando aqui, tá? Já está chegando, mais um pouco e passou um pouquinho, aí a gente dispensa um pouquinho até acertar a marca. Puxa um pouquinho. E aí, beleza. Tenho 25 ml, tá? E eu vou jogar esses 25 ml nessa vidraria chamada de Erlenmeyer, tá? Então, eu estou jogando aqui no meu Erlenmeyer, que eu uso para titulação, tá? A gente usa o Erlenmeyer exatamente por ele ter uma boca mais fina e ser fácil a gente girar, que na titulação a gente vai precisar ter constante movimento para poder misturar as duas soluções, tá bom? Mas o que vai indicar quando você consumiu todo o seu ácido, toda a sua base, quando a reação acaba, né, teria que acabar? Você tem que usar um indicador ácido-base, tá? É um indicador que vai dizer se o meio está ácido ou o meio está básico. No caso aqui eu vou utilizar o indicador que mais cai nos vestibulares, tá? Que no caso é a nossa fenolftaleína, tá bom? Então a fenolftaleína ela é o indicador ácido base que diz o seguinte,
que no meio ácido ela é incolor, e meio básico ela se torna rosa, tá? Então eu vou adicionar aqui, ó, 2 gotinhas bastam, tá? De fenolftaleína. Vou agitar, tá? E agora, lembra que eu pedi para vocês anotarem 25 ml do HCl. Ponto, esse é um volume importante. Agora, tem uns respingos no Erlenmeyer e isso pode fazer diferença na titulação. Então o que eu faço? Pego uma pinceta com água destilada e jogo em volta dela, para garantir que todo o meu HCl está lá no fundo, tá? Mas isso vai alterar alguma coisa? A quantidade de mols de HCl não, ele pode alterar a concentração, mas por isso que eu pedi para vocês anotarem o volume inicial de HCl, esse é o importante, porque a quantidade de mols de HCl não altera, tá? Então eu coloquei aqui, está com o indicador, está incolor, coloco embaixo aqui da bureta e agora a gente começa a gotejar. Então eu abro aqui e vou deixando gotejando continuamente até tiver a viragem. A gente vai começar a reparar que depois de um tempo, no começo não muito, mas depois de um tempo ele começa a ficar rosa, tá? É porque você já está atingindo o ponto de equivalência, tá ok? Então a gente vai fazer a titulação. Então qual é a ideia? Como que é a ideia da titulação? Quando fica um rosinha bem fraco, é a gente parar a nossa titulação. A gente garante nesse ponto que o quê? Que todo o ácido que estava aqui no Erlenmeyer vai ser consumido pela base que estava na bureta, certo? Então isso eu garanto quando começa a ficar um rosinha bem fraco, tá? E aí tem as quantidades, porque eu tenho a molaridade da base, eu vou ter o volume que eu vou gastar dessa base, eu tenho o volume do ácido, só fica faltando a incógnita do qual? Da concentração do ácido, né? Porque lembra, o número de mols do ácido tem que ser igual ao número de mols da base para a titulação terminar, para a neutralização ser completa, né? Então a gente vai adicionando, tá vendo? E a gente vai analisando o volume, aqui eu consigo saber o volume com certa precisão, com uma precisão muito boa, de qual foi o gasto de hidróxido de sódio, tá bom? Então ó, a gente já vai reparando que vai ficando rosa, tá? E a gente tem que esperar, é um teste de paciência, amiguinhos, tem que ficar aí esperando até ficar rosa, ó, mais um rosinha bem fraquinho, ó. Repare que já está começando a persistir o rosa, tá vendo? Então esse ponto começa a ficar mais atento, ó. Dá uma olhada aqui comigo aqui, ó. Eu vou deixar parado um pouquinho, ver o que acontece, ó. Ele fica mais rosinha aqui, tá vendo? Então eu vou até parar um pouquinho para vocês verem. Parei. Tá um rosa, mas na hora que eu agito, ele sobe. Então a gente continua, tá? Tem que ser até persistir o rosa, tá? Então vou abrindo mais um pouquinho, tá? A gente vai e vai agitando, certo? O rosa está ficando mais persistente, ó. Vou parar um pouquinho e vou ver. Ficou incolor? Ah, não tem respingo aqui. Se tem respingo, você pode pegar sua pinceta de água e jogar para pegar tudo. O importante é você pegar toda a base, todo o ácido que está lá, né? Então, e aí eu vou adicionar mais. Agora a gente está chegando num ponto onde o rosa está ficando mais constante, né? Então aqui a gente já tem que ficar atento, a gente para um pouco, agita, aí vê, ficou incolor, adiciona mais uma gotinha, 2 gotinhas, não mais que isso, tá? Vai adicionando, aí para, agita novamente, mais um pouquinho. Tem que tomar muito cuidado agora, tá? Porque se você perde o ponto de viragem, você tem que começar tudo de novo, tá? Isso que é um que pode atrapalhar vocês. Opa, aqui jogou, tá incolor ainda, mas já tá chegando, tá? Mais um pouquinho, agitei incolor, tá chegando. Parei, mais um pouquinho.
professor, isso é muito chato, né? Ficar dizendo, não é que é chato, é que a gente quer ficar de uma maneira correta, né? Ter um valor exato, né? Então aqui, ó, o rosa já está persistindo, eu já estou em 34 ml gastos, mais ou menos aqui, tá? Então, eu vou adicionando, ó, o rosa quase ficou persistente, tá? Então vou jogar uma gota, duas, e aí tá quase, pessoal, olha só, chega um momento mágico da nossa química, tá? Parei, joguei mais um pouquinho, por isso que é importante ter um fundo branco, tá? Para você enxergar bem a viragem, tá? Senão, se fosse escuro, você perderia, né? Ó, eu vou tirar daqui, né? Vou jogar água porque caiu uma gotinha no canto, tá? Aí eu vou jogar aqui e vou girar. Tá incolor ainda, então a gente vem e coloca mais uma gota. Coloquei aqui gotinhas e virou. Agita. Nossa, tá branco, tá incolor. Não, ó, tá um pouquinho, saiu. Vixe. Agora é o momento base da titulação. Você viu que demorou, quase ficou tudo rosa, né? Então, a dica, vê o volume que tem já, né? Você olha lá o volume, eu consigo ver aqui, dá uns 35,2. Eu vou adicionar mais uma gota e vamos ver o que acontece se eu adicionar mais uma gota. Então eu vou adicionar mais uma gotinha só, duas foram. Vou tirar aqui e vou agitar. Olha o que aconteceu, virou. Tá vendo? Você viu que no ponto anterior eu já vi que ia virar. O que eu fiz? Já notei o volume, tá? Porque aí, esse que eu adicionei aqui agora, já passou do ponto de viragem. Então você já estava com rosa intenso, tem que ser um rosa claro. E eu vi que aquele estava bem clarinho, eu já notei. E fui tirar a dúvida agitando, né? Jogando mais duas gotas. Então o meu valor exato é aquele valor anterior, que eu tinha visto que era 35,2 mais ou menos. Tá bom? Então esse ponto já passou um pouquinho, mas eu tinha notado o anterior, preste atenção nisso, né? E o que acontece se eu jogar bastante? Aí joguei mais um pouco, aí fica esse rosa que aí perdeu o sentido, né? Então isso aqui você já errou, e aí se você não anotou aquele volume, você tem que voltar e fazer tudo de novo. Tá bom? Beleza? Então isso é a titulação na parte prática. Agora é importante você ver a aula sobre titulação com os exercícios. Tem um exercício lá da FUVEST legal, onde o professor Lula ensina os jeitos, os macetes para a gente calcular essas concentrações de ácidos ou bases desconhecidas, tá bom? Gostou do vídeo? Gostou do experimento? Dá um joinha no vídeo aqui, tá? Se inscreva no nosso canal Química em Minutos. Se quer pedir algum vídeo, quer algum experimento, alguma coisa de química que você não entende, quer ver aula, quer ver experimento, manda por e-mail embaixo aqui, quimicaemminutos@gmail.com, que a gente retorna o mais cedo possível e a gente vai tentar planejar os experimentos para vocês, ok? Então, ó, não esqueçam, estudando sempre. Qualquer coisa, estamos aí. Até a próxima. Tchau!